olá! Olá! Começando mais um Rabiscos, Jéssica Balbino. Mais um Rabiscos. Eu tô muito feliz com a repercussão do nosso programa. Eu também tô muito feliz. Vários retornos. Já vou aproveitar e começar mandando beijo. Mandar beijo pra Cíntia de novo. Porque ela ouve, ela fica ansiosa, ela espera sair. Ela tem que participar com a gente. Ela vai participar. Acho que ela vem pra Postos em algum momento. Fechou. E aí ela vem aqui no estúdio ela com a vem gente. falar um pouco das tomar fotos. Um chopp, falar das fotos. Ela faz seus nudes. Ela faz meus nudes. Ela vai vir aqui falar dos meus nudes. Se alguém já vazar, vai ser eu mesma, porque eu mesma publico meus nudes. Você vaza os seus nudes, né? Eu vazo os meus nudes. O desespero pra aparecer tanto que eu mesma vazo os meus nudes. Mas são fotos muito bonitas. São fotos lindas. A Cíntia tem muita sensibilidade. Eu acho que ela é uma pessoa muito legal e ela lê bastante. Ela tem uma percepção bem bacana assim, das leituras que ela faz. Hoje teremos uma participação feminina incrível. Aqui. Maravilhosa. Giovana Madalosso. Agora a gente parou de fazer suspense, né? Porque a gente anuncia no nome. Aí como a gente tava pecando. Desculpa, viu, gente? A vergonha que a gente fazia vocês passarem. Né? Que a gente passava. Muito perdão, vacilo, né? muito vacilo. Mas ainda bem que a gente tem uma mente lúcida, no caso do Tadeu, pra falar. No caso sou eu, porque eu que hospedo os episódios, né? Então eu tava escrevendo, falei, caramba, a gente tá colocando aqui o nome, né? Então, mas hoje, sem surpresas, Giovana Madalosso vai estar aí. Sim, sabe uma outra coisa que eu acho legal a gente comentar? É que eu tenho visto muitas pessoas querendo fazer podcasts de literatura, e eu acho isso muito legal. Nós somos os pioneiros, quase. Quase pioneiros. Acho que antes da gente tinha alguns. Mulheres que escrevem, eu acho que faziam um pouco antes, fala também de literatura, mas não é só literatura igual o nosso, né? Exclusivo. Não mas é só de literatura. Acho que tinha uma Companhia das Letras, tinha alguma coisa, mas eu acho legal. Muito legal. Eu acho que isso, quanto mais pessoas falando sobre livros, mais pessoas lendo. Sim, e falar sobre literatura é muito bom. Assim, se eu soubesse, eu tinha feito esse podcast antes. É verdade, a gente tá bem empolgado, né? Aproveitando, o que você tá lendo, Tadeu? Eu tô lendo um livro, reli um livro muito legal, que é da Dark Side, que é uma editora que eu pago um pau danado pra Dark Side, porque é uma valorização do leitor. Você nunca compra livro se sentindo enganado. As capas são lindas, os desenhos são... Porque eu acho que o livro, claro, que o conteúdo é que importa, pode ser escrito num papel de pão. Mas é um objeto fetiche, né? Mas a beleza... uma coisa que é do toque, é da beleza. Eu acho que do Antônio Cisneros, que eu comprei, da Kozak, a capa de pano... pintada à mão, cara, é uma coisa linda. Eu acho lindo. Por que não, né? Mas qual que é o livro que você tá lendo? Você só falou de só elogiei. Manda livro pro Tadeu Dark Side pra gente resenhar aqui. Que na verdade é o livro Serial Killers, Anatomia do Mal, que eu sempre confundo o nome desse escritor, que é Harold Shatter. Ele é um cara que ele pesquisa há mais de 30 anos serial killers. Eu gosto muito de serial killers. Eu acho muito curioso. Assim. Depois você me empresta. Você já pegou algum caso de serial killer? Não, serial killers não. Só homicídio único. Serial killers, eles são muito... Quando eu estudei criminalística e medicina legal, a gente estudou muito, viu muito casos de serial killers. Inclusive, esse livro, na época, eu já queria comprar por conta disso. Tem até uns casos que eu até destaquei aqui. O serial killer, ele tem uma identidade muito própria. É um limite muito, muito tênue do ser humano normal com o ser humano psicopata, porque aparentemente está tudo bem, né? O serial killer é aquele cara que consegue conversar. Todo serial killer é psicopata? Não necessariamente. Tem uma corrente que fala que não é uma regra. Tem até uma corrente que fala que a psicopatia ela existe em todo mundo no nível X, entendeu? Então não é uma regra. Eu até quero destacar aqui uma que eu acho muito louco, que ele estuda o Jeffrey Dahmer, que é o canibal, que ele foi na década de 90, ele matava e comia o Hannibal? Uma pessoa por semana. Não, ele é canibal, não é a história do Hannibal, não. E a ex-prostituta Aileen Wuornos, que ela é inspirada do filme Monster, né? Que ela, inclusive, ela é uma prostituta que ela confessa muitos assassinatos, não sei, 6 assassinatos, ela até pede para ser julgada, para ela parar com a matança. Você imagina o nível assim. de loucura. Eu acho que aquele livro que eu comentei aqui já, da editora Leia, que é o Falsa Acusação, traz muito disso, mas ele não é um serial killer, ele é um estuprador em série, né? Que também diz todos os casos de estupro, que normalmente conhece-se a vítima, né? É engraçado que a Aileen, ela é uma prostituta serial killer, e tem o Green River Killer, que eles chamam, que ele era assassino de prostitutas, ele matava as prostitutas. E ele também faz um panorama com o Charles Manson.
Então é bem legal esse livro, assim, pra quem gosta desse mundo macabro. Eu gosto de história de serial killer, eu tenho vontade. Depois você me empresta. Eu quero fazer uma ler. correção também, que no episódio com a Gislane, a gente falou do filme Ela, e eu falei que o filme chamava She. Ele Her. chama Her. Então, eu tava ouvindo pra hospedar o episódio. É que a gente sempre vai falei, fazer confusão caralho, com os pronomes em inglês. É her. Porra. Mas também Mas é deu ela certo. e é um puta filme, assistam. E me perguntaram também que eu falei que estava lendo o livro do Vitor, o Glória. E não falei que eu terminei. Você terminou de ler? Eu esqueci de falar do Eu episódio ainda nem passado. comecei, eu tô com ele lá, a companhia me mandou, mas eu ainda não comecei, mas eu vou ler. É aquilo que eu tinha falado, ele é uma figura rara mesmo. E essa história é muito cômica, muito engraçada. Ele até lançou um videozinho, um curta no YouTube, quem procurar Glória, Vitor Henning, que ele faz uma sinopse, é o começo do livro, ele lê o começo do livro legal. com umas imagens, assim, questionando não, demonstrando um pouco a ambientação carioca, assim, também. É bem legal, vale muito a pena. Então está finalizado Glória e o Amor dos Homens Avulsos. E eu acho que agora a gente não tem mais muito o que falar do Vitor, porque acabaram as obras diretas. Mas a gente sempre pode falar pra não deixar a ideia e as obras morrerem. E você, Jéssica, o que você tá lendo? Eu terminei de ler o da Carola Saavedra, que é o Com Armas Sonolentas, que é um livro que conta a história de 3 mulheres e essas histórias se entrelaçam. Ele tem uma narrativa muito legal, uma poética muito bacana. É um livro que eu queria muito ler. Eu pedi ele pra editora, até porque tem essa temática que fala de mulheres e eu gosto muito. E é um livro que tá muito no hype, assim, muita gente comentando. Foi um livro lido no clube de literatura contemporânea do Humberto, e aí a gente discutiu o livro lá online mesmo no clube, foi bem legal. Então, fica essa dica, assim, eu acho que é um grande acontecimento. O Humberto aposta muito que ele vai estar em prêmios, né, no próximo ano, que ele vai ser indicado para prêmios. Acho que você comentou em algum dos episódios desse livro, eu tô muito curioso também. Sim, eu já comentei, né, então eu tô comentando de novo. Não, mas você comentou bem. não eu não como tava indicação, lendo. Você só falou assim, tem um livro tal. E aí eu comecei a ler, mas ainda tô bem no comecinho, que é o da Isabela Figueiredo, que é o Caderno de Memórias Coloniais, da editora Todavia, que foi uma sensação quando ele foi lançado em Portugal, e ele chegou no Brasil esse ano. Eu conheci a Isabela num evento ano passado, o livro ainda não tinha sido publicado no Brasil. Ela é uma figura extremamente agradável, é um livro muito bacana. Ela é portuguesa, é uma pessoa que, se a gente estiver no Brasil, acho que a gente tem que entrevistar aqui pro podcast, ou dar um jeito de entrevistar ela, sei lá, por Skype, porque ela é muito maravilhosa. Ela tem um puta livro que é o A Gorda, que foi um destaque na Felipe também e tal, e agora ela tem esse, eu acho que super vale. Eu quero ler esse A Gorda, eu acho que eu tava vendo, acho que foi na Amazon mesmo que sugeriu pra mim comprar, até coloquei na lista de desejados lá. Comprei muito livro agora, mas esse A Gorda é um livro muito não compre. festejado, né? Sim, e o Memórias também, porque, na verdade, ela é moçambicana, né? Ela é filha de moçambicanos, ela nasceu em Moçambique, em Maputo, quando ainda chamava Lourenço Marques lá, e foi para Portugal, e tem toda aquela história da colonização, e ela fala que o pai dela tratava muito mal as pessoas negras, que ele desprezava essas pessoas e tudo mais. Então ela bota o dedo na ferida, não só da história pessoal dela, como também nessa ferida da colonização, né, e tudo mais. E é um livro, assim, a forma como ela coloca é muito lúcida, né? E eu tô gostando muito do livro. A Aline Bey, que já foi nossa convidada aqui, comentou do livro. Depois ela fez um post sobre ele. Então eu acho que para os tempos que a gente vive também, e para discussão, até porque eu já conversei com uma portuguesa que é negra, filha de angolanos, e ela fala que a discussão racial em Portugal ainda não é tão acalorada quanto no Brasil, ainda não discute-se muito colorismo lá, não discute-se tanto quanto discute-se aqui, e que ela gostaria que lá isso fosse discutido. Mas você vê muitas cenas racistas em Portugal. Sim, ainda quando é discutido, é uma pessoa branca, mas que estava naquele meio, que é o caso da Isabela, mas ela faz isso de uma maneira muito respeitosa e de uma maneira que precisa ser feita também, que é meio que uma autocrítica, assim. Então não só o PT, mas nós, pessoas brancas, precisamos da autocrítica. Eu fiquei muito... Quando eu fui para Lisboa, fiquei uns dias lá, eu fiquei muito chocado com o tipo de abordagem. Eu tive alguns episódios que eu vi de perto, né, que foi uma vez nós estávamos alguns amigos portugueses lá e comentaram sobre fulano, a ciclana tá namorando fulano.
Aí eu perguntei, quem que é ele? Aí ele falou assim, ele é preto. E, tipo, Como não deu nome, não deu quem é. Ele é preto e mudou de assunto. Tipo, morreu o assunto, Sim. ela não merece mais a nossa atenção porque ele é preto. Eu acho que isso aqui no Brasil é mais bem colocado, né? Eu acho que não passa-se mais... Não, a gente é super racista, mas eu acho que não passa mais esse tipo de comentário. Eu acho que não se pode isso mais... que me tocou muito, porque só tava eu e um brasileiro na roda, nós estávamos numa roda de umas 8 pessoas, e simplesmente passou batido, assim, não teve nenhum tipo de repreensão. Eu olhei assustado pra pessoa, falei, nossa, o que esse cara tá falando desse jeito, né? Impunemente, né? Sim, e eu tive um outro episódio que eu tava no aeroporto, eu tava voltando para Lisboa e o segurança tirava algumas pessoas da fila do aeroporto para revistar, e todas elas eram pretas. Mas isso acontece no Brasil também, né? A revista aleatória, assim, ela é 99% com pessoas negras e 1% com pessoas brancas. E teve um terceiro episódio que eu não participei, mas me falaram que o pessoal tava indo numa balada, eles entraram lá no Chiado, numa casa de show lá, eles foram entrando e um dos meninos que estavam junto era negro, e é negro ainda. E ele porque ninguém deixa de ser só Michael Jackson. Ele é só o Michael Jackson. Ele é de família rica, assim, no país dele. Eu não lembro qual país que ele era. Mas não era português, não. E o segurança da casa, conforme as pessoas foram entrando pra balada, direcionou ele, não, entra por aqui, você entra por aqui. Ele saiu da balada. Na hora que ele foi ver, ele entrou por uma porta lateral e ele saiu. Ele tava na rua. Aí todo mundo saiu também, foi embora. Não quis continuar em protesto, porque o que justifica isso, né? Então, eu acho Mas legal. São várias pautas e, assim, muito resquício do colonialismo, então acho que é muito importante. Fica essa dica do livro, eu vou terminar de ler no próximo episódio. Eu vou ter mais base para falar sobre ele. A gente tá querendo trazer bastante convidados aí. Eu com a Jéssica fizemos uma lista, né? Sim. Quer dizer, ela fez uma lista, compartilhou comigo. Você me ajudou também, tem convidados de pessoas legais. A gente conversou com algumas pessoas já, vamos ver se a gente consegue falar com o Marcelino, que é um queridão, o Bob Beck, a gente falei com ele também. Tem bastante nome bacana aí, vamos ver se quem quiser indicar também pessoa para participar, né? Vamos ligar para a Giovana, então? Vamos ligar para a Giovana. Será que ela vai nos atender? Eu espero que sim. Vamos lá. Vamos ver se ela tá ali para atender a gente hoje. Alô? Giovana Madalosso? Tudo bem, Jéssica? Nossa convidada especial, Giovana Madalosso. Nossa convidada do podcast Rabiscos. Você já está no ar com a gente. Opa, que maravilha! Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Prazer de ter você aqui no podcast com a gente. Eu sou sua fã, então eu fico arrumando desculpa para poder conversar com você. Aí eu te convido para a mesa, eu te ligo para participar do podcast, entendeu? Maravilha. Você sabe que, Giovana, seu nome estava aqui já desde o começo, quando a gente começou a cogitar os nomes. Eu conheci você na Flipost, né? Que a gente fez uma matéria junto. Inclusive vai ao ar logo, né? Vai ao ar logo. Em algum momento a gente teve problemas com a edição, mas vai acontecer, aquela entrevista vai ao ar ainda. Foi lá que eu te conheci, eu li o livro, né? A Jéssica falou muito bem. Então o seu nome já estava aqui na lista pra gente trocar uma ideia e falar um pouco do Tudo Pode Ser Roubado, porque a gente já falou desse livro aqui nos 3 episódios. A gente sempre menciona, porque aí tem o livro da Giovana e tal. A Aline Bey, inclusive, participou com a gente. A Aline Bey também citou o livro. Mas antes da gente falar do livro, hoje a gente queria saber o que você está lendo e o que a gente encontra na sua estante, que a gente sempre tem esse quadro aqui. O primeiro quadro do episódio é o que está lendo. Então... O que os nossos convidados leem. Bom, então eu estou começando um livro agora, estou muito no começo, posso falar pouco dele, mas já vi que vou gostar, que é um livro de um americano chamado Haruf, que chama Nossas Noites, e que narra um encontro de 2 vizinhos que moram perto um do outro há muitos anos. Eles já estão na casa dos 70 anos mais ou menos, os 2 são viúvos, e naquela solidão de subúrbio americano, ela acaba tendo a ideia, ela percebe que ela já não é mais uma pessoa erotizada, mas ela sente muita falta de dormir com alguém. Então ela convida esse vizinho dela para começar a levar um pijama e ir para casa dela à noite e dormir com ela. Achei singelo isso, todo o começo do livro, não sei o que vai acontecer, não sei se isso vai migrar para sacanagem ou não, acho que não.
Mas estou achando um livro muito bonito, de uma faixa etária, assim, que acaba, as pessoas, né, acabam às vezes até nem tendo tanta história de casal, de amigos dessa idade, e eu estou achando muito bacana. Eu não vou dar spoiler, mas eu nem sabia que era um livro. Eu vi o filme desse livro, que tem o mesmo nome, e é muito bonito. Acho que foi uma feliz escolha. Vai pra sacanagem ou não? Fiquei curiosa pra ler. O Tadeu, ele tá sacaninha hoje aqui, ele quer ficar falando de sexo, tá uma coisa louca. Alguém tem que contar ele. Ele tá no período fértil dele, porque agora a gente tá menstruando junto. Então ele tá no período mesmo fértil. ciclo. Tá uma coisa louca. E... Peraí, eu vou colocar, eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Tá. Eu tava ouvindo vocês um pouquinho mal, agora tô ouvindo melhor. Pronto. Melhorou? Melhorou? Tá ok? Melhorou. Ah, então beleza. A gente Qualquer coisa você grita. te ouvindo bem aqui. Você Se cair, a gente liga de novo. Não tem problema. Não, acho que já tá tudo certo. Mas vamos falar da Rabudinha. Vamos falar Você da tá louco Rabudinha, pra falar da Rabudinha? Rabudinha é um personagem incrível. Inclusive, eu gravei uns stories, acho que eu até te mandei, Giovana, na época, pro meu Instagram, falando do livro. Nossa, foi muita gente comentar comigo que ficou curioso com o livro, que queria ler e tal. Queria que você falasse um pouco da história do Tudo Pode Ser Roubado, apresentasse a Rabudinha para os ouvintes. Vamos lá, com o maior prazer. Bom, o Tudo Pode Ser Roubado, ele é um livro, né, narrado por uma garçonete que trabalha num restaurante em São Paulo. E além de trabalhar no restaurante, essa garçonete, ela sai, ela é uma pessoa assim, ela fala que ela é muito pouco ambiciosa, né, que ela não quer ter muita coisa na vida, ela só quer ter o apartamento onde ela mora para poder ficar tranquila lá lendo as revistas que ela gosta. Então ela trabalha nesse restaurante e vamos dizer que ela faz uns freelancers saindo com clientes do restaurante ou pessoas que ela conhece na balada e roubando objetos de algum valor, né, como roupas de marca, óculos de marca, que ela vende no brechó de uma trans, um brechó que fica em Pinheiros. E no começo do livro aparece um personagem, né, o Biel, aparece no restaurante e faz uma proposta para essa garçonete, né, que tem o apelido de Rabudinha, para ela ajudá-lo a roubar um livro raro, que é uma primeira edição do Guarani, que é um livro avaliado em cerca de R$100 mil. E no começo ela fica meio relutante, mas acaba topando. E o livro conta essa trajetória dela, tentando roubar essa edição do Guarani, que está na casa de um professor universitário, que é um cara bem difícil. Enquanto a gente acompanha ela aí tentando fazer o roubo, ela também vai roubando outros objetos e saindo com outras pessoas, e aí a gente vai entrando aí na casa de uma galeria de personagens em São Paulo. Eu sou apaixonada pela Rabudinha, eu já falei isso porque eu lembro que eu vi uma entrevista, não lembro aonde, com a Giovana, e aí classificavam a Rabudinha como uma personagem imoral e como aquela personagem que destoa do que uma mulher deveria ser. E aí eu gosto muito da Rabudinha justamente por isso, porque eu acho que a mulher não deveria ser nada, né? Enfim, ela pode ser o que ela quiser. E eu acho a Rabudinha justamente muito humana, né? Eu acho que ela é uma pessoa que realmente a gente poderia conhecer, inclusive eu gostaria muito de conhecer a Rabudinha. E aí a Giovana confidenciou isso numa mesa que a gente participou, de que ela foi inspirada na avó dela, né? Isso, é verdade. Que interessante. Eu, inclusive, nesse momento, estou no meu escritório, no lugar que eu escrevo, onde tem a minha parede de cortiça cheia de referências, e eu estou olhando para minha avó agora. Que linda. Assim, você olhando para essa senhora distinta de cabelo branco, você não diz que ela é a Rabudinha, mas ela é sim a Rabudinha. Você chegou a falar para ela que você fez uma personagem inspirada nela, não? Eu cheguei a falar, mas nos últimos anos de vida, minha avó já estava muito, ela faleceu, né, alguns meses, e ela já estava com a cabeça muito comprometida, então você falava uma frase, ela já esquecia entre uma frase e outra qual foi a anterior. Eu acho que ela não conseguiu absorver, infelizmente. Que pena. Eu acho legal a relação que a Rabudinha tem também com a amiga dela, a dona do brechó, né? A Tiana. A Tiana. E uma história de amizade, né? Que surge no meio ali. Eu até fiz uma referência na época que eu li o livro, que eu comentei, com o Pintacilgo, né? Acho que até te falei, você né? falou da Dona isso. Tarte. E eu nunca tinha feito essa analogia, assim, enfim, comparado os livros, As mas histórias são bem em algum diferentes, momento claro. faz algum sentido. Mas acho que tem um acho diálogo, que pela né? solidão dos personagens, pela amizade que eles conseguem cavar com pessoas que estão ali próximas, mas de repente não tão próximas, e com o roubo de um objeto que é um objeto de arte, né? E você simpatiza, né? Pelo que talvez
aos olhos da sociedade, uma pessoa que rouba, né? Isso ou aquilo. Eu acho que quando você conhece a história da personagem que estaria cometendo um crime, né? Um furto, ou até mesmo quando a gente lê algum livro de um serial killer, né? A gente estava falando disso agora há pouco. Você simpatiza pela história, você humaniza ele, né? Sim, e você consegue abraçá-lo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que talvez... Eu acho que tem algumas coisas que eu só reparei depois que eu lancei o livro, claro. Primeiro, assim, as pessoas realmente gostam bastante da Rabudinha e vêm falar comigo a respeito disso. E eu imagino e tenho percebido que as pessoas gostam da Rabudinha porque a Rabudinha fala e faz coisas que às vezes nós gostaríamos de fazer, mas moralmente a gente é colhido. É verdade. Porque, não é bacana fazer tal coisa, ou não é bacana falar isso a respeito da pessoa, porque a Rabudinha faz, às vezes, alguns comentários bem ácidos e sarcásticos e toma umas atitudes, assim, que a gente pensaria, não vou fazer isso com a pessoa. Então, eu acho que ela libera um lado que existe dentro de todos nós, e aí eu acho que ela cativa as pessoas. E esse exercício da aceitação dela, no sentido de quando você humaniza, exatamente, você falou uma coisa muito legal. Quando você humaniza uma ladra, por exemplo, você começa a dar uma perspectiva nova, entender os motivos. E até voltando um pouco para essa grande inspiração que foi minha avó, que ela não era ladra, mas foi um pouco cambalaceira aí na sua juventude, criando os 2 filhos sozinha. Na época a gente, puxa, mas a avó fez isso e aquilo, mas hoje a gente entende que uma mulher em 1950... sem família perto dela, né, criando esses 2 filhos numa sociedade como era na época, se virava como podia. E é muito interessante a gente poder contemporizar um pouco todas essas questões, né? Legal. Sim, gosto muito. Gi, eu queria te perguntar sobre o nome, porque você contou também uma história muito interessante sobre nomes, que você falou que você teve uma dificuldade de dar nome pra Rabudinha, e aí ela acabou indo pro livro sem ter um nome, ela é a Rabudinha. E aí você tem uma história pessoal também relacionada a isso, eu queria que você contasse, porque eu acho maravilhosa essa história. A da Eva. Bom, isso. E tem outra até também que eu vou contar, que eu lembrei, relativa ao nome Rabudinha. Bom, dar nome, eu gosto tanto de dar nome para personagens, dar nome para qualquer coisa, que é uma coisa que até fica meio, me congela às vezes, tanto que o nome da minha filha, porque afinal estou aí a vida inteira dando nome para personagem, mas chegou a hora de dar o nome para o grande personagem, que foi minha filha, minha primeira filha. Eu travei e não consegui escolher, porque hoje eu acho que era uma coisa assim, com a qual eu me importo tanto, que eu valorizo tanto, porque eu acho que o nome imprime muita coisa na pessoa, ele traz as nossas expectativas, né, para o mundo. Dentro do nome tem sempre um pouco o sonho do pai e da mãe com relação àquela criança. E isso também tem na literatura, né, quando você está dando um nome para um personagem, eu não acho que seja uma coisa aleatória. Esse nome, todo nome carrega alguma coisa, todo nome causa alguma impressão, né? E no caso da minha filha, eu dou tanta bola para nome que eu enrolei a gravidez inteira para tomar uma decisão. Comecei com 6, 7 nomes que eu gostava, e eu e meu marido passamos para os 2 nomes finalistas, e eu pari sem conseguir decidir esse nome. E aí, umas 2, 3 semanas depois do nascimento, assim, o plano de saúde falou: olha, você, por favor, tem que decidir o nome agora, porque senão ela vai perder a carência do plano. Então, o plano de saúde. E hoje ela chama a 1000, né? Ai, que pecado. Agora, uma outra história muito legal é que, assim, o nome também é uma coisa, né, que para personagem eu dou tanta importância. Nos narradores eu tento evitar nome. Eu já estou narrando, já está em primeira pessoa. Se eu não preciso de nome, eu falo, eu não vou pôr nome. Não precisa, né? Sei. Na Rabudinha, mas... E no tudo pode ser na Tentacional também. Agora, o curioso é que eu joguei esse apelido lá no livro, né? A ideia, nunca imaginei que ela seria chamada assim. Esse foi o Rabudinha, foi um apelido questionado no período que a gente estava editando livros. Chegou a surgir um papo do tipo, puxa, mas Rabudinha, será que não é um apelido muito de malandro, um apelido machista? Eu falei, gente, vamos deixar, porque é interessante que tenha essa discussão, faz parte desse personagem chamar ela assim, né? E a gente tinha um pouco medo até desse apelido, e acabou pegando super bem, as pessoas adoram, chamam ela de Rabudinha, funcionou pra caramba. E eu acho legal no livro também, um ponto muito positivo que é difícil encontrar, é
agilidade que o livro tem. Ele é um livro muito ágil, né? Sim, acontece as coisas sem perder a profundidade. Ele é muito cinematográfico, né? Assim, ele é muito imagético. Então você vai se sentindo ali e ele tem cortes como uma cena, né? E você não perde isso. Não você perde a profundidade. O clima do livro não perde. Nem a poética, né? Eu acho que ele tem muita poética e tem muita coisa da relação com a cidade, que é uma coisa que, enfim, me encanta muito, assim, porque você faz um tour por São Paulo também, lendo o livro, né? Dá até pra, sei lá, pensar em alguma coisa, tipo, de revisitar os lugares ou conhecer os lugares que são citados ali, embora São Paulo mude muito e alguns, sei lá, se pá, nem existem mais, né? E como que é as pessoas, os escritores que te inspiram, assim, Giovana? Quando você está escrevendo, você costuma ler coisas juntos, assim, simultaneamente, ou você fica privado de qualquer leitura só para escrever? Como que é o seu processo de criação? Não consigo ficar sem ler, até porque é um período muito grande, né? O período de trabalho de um livro, ele abrange, vamos pensar em média, está falando de 2 anos. Eu trabalho, e aí cada escritor trabalha de uma maneira, né? Tem muita gente que trabalha assim, eu escrevo 2, 3 horas por dia, todo dia. Eu não sou assim, minha vida é tudo 880. Então, eu gostaria muito de ser uma dessas pessoas, de ter esse equilíbrio e tal, mas eu não sou bem intensa. Então, eu fico, às vezes, algumas semanas ou até meses trabalhando com algum outro freelancer que eu estou fazendo, porque eu também escrevo textos jornalísticos, escrevo roteiro, e depois eu fecho a lojinha só para ficar na literatura durante semanas ou meses também. E aí, nesses períodos, eu escrevo muito, eu escrevo o dia inteiro. Bom, mas voltando, eu sempre estou lendo alguma coisa. E agora o que eu tento fazer, assim, alguns escritores que eu gosto demais, né, como, sei lá, o Roberto Bolanho, por exemplo. Nossa, eu amo ele de paixão, sempre falo dele aqui. O Tadeu sempre comenta. Amo ele de paixão. Então ele, por exemplo, assim, às vezes eu não leio, na verdade, porque eu tenho quando eu gosto demais, eu tenho uma tendência, às vezes, até a querer pegar alguma coisa, quando às vezes eu estou escrevendo um pouco como ele. Mas leio bastante e não só literatura, também gosto de ler ensaios, gosto de ler livros sobre... Agora, por exemplo, eu estava lendo um livro que fala sobre maternidade chamada Contra os Filhos, que é um livro que está me ajudando a construir a personagem desse livro que eu estou escrevendo agora. Então, não só ficção. Você pode falar um pouco do livro que você está escrevendo? Posso, não muito, né? Porque eu não quero... Um pouquinho. Perca a graça. Mas é um livro que conta uma história que se passa num dia, né, em 24 horas. E é um livro que fala de uma mãe com uma criança pequena. Eu volto um pouco para esse assunto da maternidade, mas abordado por um outro viés. E também fala de uma relação, me chama muito atenção, né? Eu moro aqui num bairro em São Paulo chamado Higienópolis e sempre me chama muita atenção que a gente sai aqui e vê nas ruas um exército branco, assim, de babás cuidando de crianças. Então, nesse livro, eu também falo sobre uma dessas babás que moram dentro de um apartamento e que acabam tendo uma relação muito simbiótica com a criança e com a mãe. Mas o que marca esse livro é que acontece um episódio bastante dramático entre essas personagens e, enfim, nessas 24 horas se desenrola uma história bem interessante entre elas. Legal. Giovana, acho legal você falar isso sobre esse assunto da maternidade, porque muita gente acaba, às vezes, fugindo dele, né? Muitos escritores falam, não quero escrever sobre isso, embora seja mãe, não é o tema que eu quero tocar. E eu acho que é um tema muito caro. Eu acho que quando você lançou A Teta Racional, isso veio muito à tona, as pessoas comentaram muito sobre o livro ter vários contos que tratam disso, e agora você volta nesse tema. Como é que é isso para você? Assim, é de fato uma necessidade pessoal? Você lê outras coisas relacionadas a esse tema? Porque eu me peguei pensando se eu leio sobre isso, e acho que eu li um livro que foi muito forte, impactante, que foi o da Eliane Brum, que é que é o primeiro romance dela e tal, e eu tinha uma referência dela muito enquanto jornalista, e aí ler o livro meio que quebrou, assim, essa relação que eu tinha com a literatura dela, mas é um livro muito legal. E aí eu queria saber pra você, assim, como é que chega, se você lê outras autoras que tratam disso, como que é? Bom, esse é um tema que é muito caro para mim por vários motivos. Primeiro, acho interessante falar um pouquinho da gênese do meu primeiro livro, A Teta Racional, porque quando eu fui tirar esse livro da gaveta e procurar uma editora, eu tinha cerca de,
20 e poucos contos, era um volume muito grande, e eu tinha que cortar para 10. Eu não tinha ideia de falar sobre maternidade, eu tinha ideia de selecionar os melhores pontos e fazer um livro. E aí, quando eu fui olhar esses 20 e poucos pontos e ver quais eram os melhores, nem todos falavam de maternidade, eu tinha assuntos super aleatórios, tinha um que era um narrador de uma banda, fazendo turnê, enfim, tudo que é tipo de assunto, mas na hora que eu fui cortar esses contos e tirar de 20 e poucos 10, os melhores contos falavam de alguma maneira sobre maternidade. De uma maneira direta, uma mãe amamentando o filho, ou de uma maneira lateral, ou uma viagem de carro entre uma mãe de mais ou menos 60 anos e uma filha de 40, ou mesmo na amizade entre duas mulheres, mas no sentido materno, de tudo isso está marcado por trajetórias familiares. Naquele momento, o que eu percebi? Eu percebi que eu conseguia ganhar mais força narrativa quando eu falava de assuntos que estavam muito próximos de mim. Eu acho uma coisa muito, muito bonita e que eu levo comigo até hoje. Então, às vezes eu até escapo um pouco, a gente tem no Tudo Pode Ser Roubado, eu dou alguns voos para outros assuntos, mas assim, eu acho que tratar desse tema que é tão importante para mim e que eu acho que é tão importante para outras mulheres acaba me levando para um lugar muito rico, assim, muito rico para minha criatividade, para o meu trabalho. E isso está presente para mim sempre, né? Então, por exemplo, Tudo Pode Ser Roubado sai um pouco disso, agora eu voltei para isso porque eu acho que é um tema que ainda pode ser abordado de uma outra maneira, rica e tão profunda quanto, e eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutida nesse assunto, né? Que eu não consegui esgotar com a Teta. E leio pra caramba a respeito, né? Eu sou feminista, a literatura feminista me interessa. Então agora eu estava lendo a Djamila, eu terminei de ler um livro também fantástico, que chama, até acho que eu falei dele agora, O Contra os Filhos, da Lina Meruane, né? Que é um livro que discute muito, inclusive, a obrigação de ser mãe, porque a gente vive numa sociedade que ainda espera-se da mulher que ela seja mãe. Sim, a gente comentou isso no episódio anterior, no episódio que passado. A gente leu o conto da Aya, não sei se você chegou a ler, mas que coloca essa questão sob uma outra perspectiva e aterrorizante, na verdade. A Aya são as mulheres que podem... Você chegou a ler esse livro, Giovana? Não, mas eu sei, né, a história, tudo, eu já li a respeito da série, eu não consigo dar conta de ler e ver tudo, mas eu li todo o a gente tá nessa. Ninguém também. Dá, a gente também tá nessa. Você pode ouvir o podcast Rabiscos, que lá tem muitas dicas. E eu ainda me acho assim, no direito de discutir, mas eu discuto o filme inteiro, no final eu falo, não, mas eu só li a resenha. Mas é isso, assim, por que não, né? Porque a gente nunca vai dar conta de assistir e ler tudo, né? Mas a gente lê a resenha e bora pra discussão também, porque é importante estar nela. Mas é legal você falar isso, porque coloca a maternidade de uma maneira aterrorizante no livro, como se as mulheres servissem só pra isso, né? Tipo, só tem valor uma mulher quando ela pode ser mãe, e que é uma coisa que é imposta, né? Mas tem mulheres que não querem ser, né? Que optam por não ser. Aquela cobrança social. Isso tá um pouco nesse meu livro novo, porque a mãe dessa criança é aquela mãe. O que acontece? Às vezes você tem um filho, né? E você precisa adotar o filho que você tem. Tem pessoas que, quando a criança nasce, ela já adota. Tô falando de mãe biológica mesmo. Sim. Tem criança que, quando a criança nasce, a mãe adota na hora. Eu acho que eu demorei uns meses para adotar e me sentir confortável no papel de mãe. Eu tive um começo sofrido. Tem pessoas que demoram alguns anos para conseguir adotar o próprio filho. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem conseguir colocar o filho realmente no lugar de filho. Assim. Interessante. Então, nesse meu livro, é uma mãe que passa muito por esse dilema, que é você sentir muito amor, né? Mas ao mesmo tempo você não conseguir fazer essa conexão. Você tem uma filha, né? E aí colocar realmente isso pra gente discutir, né? Será que será que essa mulher realmente devia ter filho ou ela teve filho no empurrão aí do que a sociedade pede pra gente? Você tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. Quantos anos ela tem? Ela tem 6. Fiquei curioso. Ela já lê ou não? Ela já lê ou não? Tá começando a ler agora, tá começando a ler e escrever. Ah, legal. Hoje você falou sobre ser feminista e trazer isso, e acho que a sua literatura traz muito, assim, vários temas que enfim, passeiam sobre isso, que eu acho que são importantíssimos, né? E até vi uma entrevista que você fala que você demorou a ler mulheres, né? Que uma vez você foi questionada sobre isso, e aí você pensou sobre a quantidade de homens que a gente lê, e quem escreve às vezes quer copiar um pouco desse estilo de um
narrador masculino e tudo mais. E aí eu sei que você tá com um projeto novo de indicação de escritoras, toda vez que você tem oportunidade, uma escritora menos conhecida e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão e sobre o projeto. Bom, essa questão é uma questão assim, desde que eu estreiei na literatura, eu tenho discutido esse assunto, porque de fato, acho que a primeira entrevista que eu dei quando eu estreiei na literatura foi para a revista Bravo, eles me perguntaram das minhas influências, e ali naquele momento, gravando a entrevista, que eu falei, caramba, olha só, eu só tinha homem praticamente para citar, né? Então, assim, dos anos para cá, percebendo isso, eu comecei a me voltar a ler mulheres, né, a perceber a riqueza que a gente tem de escritoras mulheres, a falar sobre isso. E eu acho que a gente ainda tem uma defasagem muito grande, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, o Jabuti, tem 77 vencedores até hoje. Se não me engano, são 63 homens e 13 mulheres. Prêmio Sesc, por exemplo, da última edição, se não me engano, também mais ou menos 30% só mulheres. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar, né? Claro, que as mulheres estão por aí escrevendo e divulgar a literatura feita por mulheres. A gente faz muito isso aqui no podcast, até a gente falou da indicação da Conceição, né, da Academia Brasileira de Letras, a gente discutiu muito isso. Tenta trazer isso, tenta fazer com que seja pelo menos paritário, né? Que realmente é bem desigual, né, o jeito... mulher a academia, eu diria que é vergonhosa. É vergonhosa. A academia não merece a Conceição. Nenhum fala isso. Até estou comentando com alguém esses dias. É uma situação tão vergonhosa para as mulheres que faz com que, inclusive, a gente questione a academia hoje. Total. Que academia é essa? Será que essa academia ela não nos representa? Né? Não, infelizmente. de jeito nenhum. Academia de Letras, né? O projeto. Bom, mas desculpa, voltando ao projeto, o que acontece? Eu tenho sentido, esse último ano foi um ano muito bom para mim, que eu participei de muitas mesas, e eu me dei conta que, né, nessas mesas a gente vai e fala a respeito dessa questão, e fala a respeito dessa defasagem, e eu comecei a ver que nas mesas e entrevistas, né, como essa, eu tenho uma oportunidade, como uma escritora que já foi publicada e que está sendo lida, eu tenho a oportunidade de indicar outra escritora mulher. Então, me ocorreu fazer esse projeto, que chama Rajada de Escritoras, que é onde eu, por exemplo, agora, no final da entrevista, ou no metade, sei lá o que vou indicar uma escritora mulher para quem estiver me ouvindo, e nas mesas, sempre ter o hábito de fechar a conversa indicando uma escritora nova, uma escritora ainda não tão conhecida. E eu gostaria de estender esse convite para todas as escritoras que estiverem me ouvindo, entrevistadores, mediadores, para adotarem o Rajada de Escritores e, no final, sempre indicarem que uma escritora puxe outra indicando. Sim, legal. Muito bom. Qual que é a sua indicação, então, de hoje? Então, a minha indicação de hoje é uma escritora, até não tão pouco conhecida, mas talvez não conhecida ainda do grande público, que chama Natália Timmerman, e que é autora de um livro chamado Desterros. É um livro muito poderoso a respeito das mulheres do sistema prisional, na ala psiquiátrica do sistema prisional. Traz uma perspectiva assim, muito interessante, a gente muito, né, a mulher em diversos livros, mas pensar nessas mulheres que estão presas e que estão enfrentando problemas psiquiátricos, qual é a história delas. É muito bacana que você falou, né, que quando a gente conhece um personagem, isso também ajuda a gente a vê-lo de uma outra maneira. Então, quem são essas criminosas? O que aconteceu para elas estarem lá? E são histórias, além de histórias muito interessantes nesse livro, são extremamente bem escritas, né? A Natália é psiquiatra também, é escritora, então é um livro que consegue ter uma confluência muito rica entre a psiquiatria e a literatura. A Natália é uma querida, quero até mandar um beijo pra ela, porque ela já ouviu o podcast, é uma pessoa que eu quero entrevistar aqui também, e ela faz um trabalho maravilhoso, assim, e ela é uma mãe incrível, né, eu conheci ela na Flip, assim, com várias crianças e a família, e aquela coisa incrível, e ela é uma diva, né, lançando livro, falando sobre, e, enfim, e aí foi lá que eu conheci o livro, e realmente é um livro muito importante, é um livro muito incrível.
E quero comentar do projeto, porque eu achei maravilhosa a ideia da Giovana e eu falei que eu vou adotar a ideia. Então, toda vez que eu participar de alguma coisa, pode ser o podcast que é meu e do Tadeu, mas, enfim, de mesas em que eu for mediador ou que eu tiver como convidada, eu quero fazer isso. Então, aproveitando esse gancho e a indicação do livro da Nádia, eu quero fazer uma indicação de um livro que tem a ver, que é da escritora Nana Queiroz. Ela é jornalista, na verdade, é um livro-reportagem que chama Presos que Menstruam, e é sobre mulheres encarceradas também, e todo esse sistema, e aí conta a história de várias delas. É um livro-reportagem, ela passou muito tempo visitando presídios femininos e colhendo essas informações e tudo mais, e acho que vale muito essa leitura. É um livro já que acho que foi lançado em 2015. Eu lembro de você ter falado dele aqui. Acho que eu já falei dele. Disso, Acho que foi lançado em 2015 e é um super livro, então fica também esta indicação. Jéssica, você está chegando... Pode falar. Eu quero só falar uma coisa para terminar esse papo sobre a Rajada de Escritoras. Sim. Quero falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, que a Jéssica é uma pessoa muito modesta. Isso é verdade. Prova viva Mas disso. eu estive com ela numa mesa, né, há pouco tempo, agora no Teste Complex, foi muito agradável, e a gente tem um diálogo aberto, e a Jéssica é uma pessoa que eu admiro muito, eu acho que entende muito de literatura feita por mulheres, entende muito de literatura, e o Rajada de Escritoras, a Jéssica, eu diria até que ela é minha parceira, na verdade, nesse projeto, porque quando eu estava com sementinha na cabeça dessa ideia, eu procurei a Jéssica para ouvir uma opinião, para saber se era uma coisa bacana, se deveria ser levada em frente. Então, ela conversou comigo, me deu o pitaco no nome e me ajudou a gestar. Então, a gente vai ter que criar essa filha juntas. Vamos adotar a filha. Eu tô em processo de adoção dessa filha, mas eu vou criar ela. Pelo menos ela já tem nome. Pelo menos essa nossa filha já tem nome. Nossa filha, isso aí. Obrigada. Mas a Jéssica é uma enciclopédia ambulante de literatura feminina. Claro que não. Sou prova viva disso. E é uma enciclopédia com muita atitude, né? Porque tem enciclopédia fechada por aí, mas parada, né? Enciclopédia aberta. Não, eu sou da ação, eu gosto de fazer. Para fechar nosso episódio, nós temos um quadro aqui, Giovana, que chama A Vida Piora a Arte. É um quadro muito maravilhoso que a gente pega notícias garimpa bizarras. Notícias bizarras do mundo literário e comenta. Então o Tadeu vai ler pra gente comentar. Se você lembrar de alguma e quiser comentar também, estamos aqui. Essa notícia, o meu amigo Pedroca, da Bahia, mandou lá da revista Galileu, que eu não sabia, que fala que o termo brochar veio dos livros de brochura. Os livros eróticos eram impressos em formato brochura, aquele mais mole. Quando liam livros desses, o sujeito olhou para a encarnação e talvez para o próprio órgão e associou o livro ao pênis flácido. Da associação surgiu a expressão pênis brochado. Homem brocha e o verbo brochar. Conta Marcel Ferrumo. Sabia dessa, não? Muito bom. É muito bom isso. Nunca mais consegui ler uma brochura com a mesma. Eu vou deixar uma outra indicação, que é o livro Brochado, do Jacques Fuchs, que ele escreve para todas as ex dele, contando por que ele broxou, e elas respondem. É um caderno em formato brochura ou não? Não sei. Talvez capa dura. Seja. Não é capa dura. Mas não é uma capa tão dura, talvez. Então... uma capa meia bomba. É uma capa meia bomba ali, talvez. Mas essa é curiosa, hein? É curiosa essa notícia. Eu realmente não sabia, agora também eu já tô com nojo de ler livro Segundo brochura. Pedroca, saiu na revista Galileu, então ele dá os créditos aí. Sim, claro. Esse jornalista deve ter tido muito trabalho para descobrir isso. Devia estar bem à toa, né? Devia ter muito serviço na redação aquele dia. E outra notícia que me mandaram, não lembro quem não lembro quem foi. Depois me desculpa, quem mandou, me manda aí, que eu também não achei isso aqui, me mandaram. Que fala, uma notícia que até me surpreendeu, eu não sabia, que é Carlos Drummond, que eu gosto muito. Carlos Drummond de Andrade achava que a homossexualidade era um desvio. O poeta brasileiro declarou mais de uma vez que acreditava que o homossexualismo, né, que termo errado esse aí, né, que o ismo denota doença, Sim. era um desvio da sociedade. Para ele, ser gay era coisa de garotos que eram atraídos pela vida noturna e boêmia. Drummond afirmou em entrevista que tinha certa repugnância à homossexualidade, e até por isso que o tema aparece em apenas um dos seus poemas, Rápido, do livro Claro Enigma. O que consola é que ao fim do texto o autor diz que essa é outra forma de amar no acerbo amor.
Ai, Não sabia a gente disso. podia ter passado sem Caramba. essa, pra não criar um ranço, né? Pois mas eu achei dele. eu achei prudente Acho que falar. alguém tem que inserir a pessoa na época que ela vive, não cobrar muito, porque as pessoas acabam sendo muito influenciadas, né, pelo pensamento da época, e o pensamento era muito diferente. É, verdade. Bom, eu nem sei muito da vida amorosa dele, talvez, eu acho que quando as pessoas se colocam com tanta força, às vezes até pode ser uma questão para ele, não sei se era uma questão para ele. Tô levantando essa bola agora, já Claro, passou, claro. melhor ficar quieta, senão vou apanhar. Não, pode falar. Não, pode falar. Pode falar tudo que Mas você sim, quiser. eu super acho. Bom, era gay. Super acho que Eu já sei quando uma a pessoa chamada agora do episódio. Giovana Madaluz fala que Drummond é gay. Em entrevista. Já retirei. Não, mas eu Mas realmente eu acho que vamos dar esse ponto, né, pra época que ele vivia. E bacana ele falar, que tem ali no final, pelo que eu entendi, uma percepção de poeta, Sim, de entender que o amor transcende, né? É isso sim, aí. sim. Mas eu ainda gosto mais da notícia das brochadas, porque eu prefiro rir do que, Eu também. do que cuidar da vida sexual de alguém, de quem quer que seja. Eu achei curiosa essa notícia, eu nunca tinha visto falar nada. Sim, não, é curiosa. Está aí. E fica a dica, quem tiver essas notícias, manda pra gente, que a gente se diverte com elas. A gente fala. Giovana, vamos nos despedindo então de você. Quero te agradecer muito por você ter participado. Você é uma pessoa muito querida. Tive com você poucas vezes, conheci seu livro, sou um fã hoje. E foi muito legal o episódio, tenho certeza que vai reverberar muito bem aí. Gi, obrigada por ter aceitado o convite. Eu te admiro muito, você sabe. Acho que tua literatura é diferente do que a gente tem visto das produções, então merece ser lembrada e comentada sempre. Sou uma fã e vou indicar sempre, então quero agradecer muito sempre a disponibilidade de aceitar todos os convites que eu te faço. Brigadão, foi um prazer trocar essa ideia com você nesta tarde aqui, viu? Tá bom, eu também agradeço, foi bem bom conversar com vocês dois, gosto muito de vocês. E, acima de tudo, foi um papo extremamente agradável. Agora eu volto a sofrer aqui com o meu teclado. E a gente tá curioso com o livro. Bom trabalho aí, um beijo na Eva, que agora tem nome depois de 6 anos. Beijo. Obrigada. Tchau. Então, Jéssica, vamos encerrando nós aqui. Um beijo a todo mundo, valeu. Próximo episódio, vamos ver quem estará com a gente aqui. Espero que nomes bons aceitem aí, estejam aptos a conversar com a gente. E valeu, boa semana para todo mundo. Obrigada pela audiência, pelos ouvidos, por tudo. Um beijo. Bom a gente dia, se boa vê. tarde, boa noite a todos.